Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estiveram me vendo bem? Me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. É isso, pessoal, muito bom. Então hoje entramos aqui ao vivo mais um dia. Quinta-feira, exatamente. Finalzinho de agosto. Priscila Lima entrando aí, Rodrigo Freitas entrando também, Karen, Loureiro. Tudo bem, Bruno? Ótimo, pessoal. Vamos continuar aqui. Não, continuar nada não. Vamos mudar de assunto já. Beleza? Ontem morreu. Voltemos aqui já com com a programação prevista. Para a gente não atrasar nosso cronograma. Então, o que acontece? Falar hoje sobre medo, né? E eu lembro disso, uma vez eu estava na faculdade e era nos primeiros períodos. Nos primeiros períodos da faculdade, eu estava, sei lá, no terceiro período, quarto período da faculdade, não sei, no iniciozinho da faculdade, tinha acabado de começar a frequentar o hospital, né? Então lá na FRJ, a gente faz a maior parte do ciclo básico num prédio chamado CCS, e em frente ao CCS tem o HU, né, que tem um hospital ali, né, o Hospital Clementino Fraga, que é bem grande, enorme, era a maior área edificada da América Latina, né, apesar de só metade dela funcionar, outra metade ser o que chama-se perna seca, né, que não tinha nada construído ali. E a gente comecei a frequentar o hospital, porque ali a partir do quarto período começava-se já a ter algumas disciplinas mais práticas, etc. E, enfim, os horários não eram muito certos, então às vezes a gente tinha uns intervalos e tal. Eu estava andando pelo hospital, conhecendo o hospital, e de repente cheguei ali no terceiro andar do hospital, não lembro se era o terceiro ou no quinto andar do hospital. Tava por ali, era umas 2h30 da tarde, 3 da tarde, né? Passando, tinha uma salinha, né? Que tinha como se fosse uma capela, e estava começando uma celebração, estava começando ali uma missa, né? Ali naquela capela, tinha uma capela ali dentro do hospital, e eu entrei na capela, né? Entrei na capela, falei, deixa eu ficar aqui dentro, né? Vou assistir a missa aqui, né? A missa tem 2h30 da tarde, 3h30 da tarde, próxima aula só vai ser 4h30, 5, enfim, vou aproveitar e vou assistir missa aqui, né? Então, tava com algumas questões ali, né, e tal. Eu lembro de eu ter entrado na capela, né? E era uma capela que era uma sala normal, que era uma capela ali, né? E as pessoas que passavam no corredor conseguiam ver dentro da capela. E eu lembro de um movimento na minha cabeça que foi um movimento de vergonha, né? Eu me envergonhei de estar entrando ali no meio do dia, assim, sei lá, de estar assistindo uma missa, sei lá. Eu lembro de eu falar, vai ajoelhar e tal. Eu lembro que eu fiquei com vergonha e mudei de lugar, né? Fui para um lugar assim escondido, né? Eu fui para um lugar escondido, né, que ficava mais perto da parede, atrás da porta, de tal modo que as pessoas que passassem no corredor não me avistassem ali dentro, né? E eu fiquei incomodadíssimo com aquilo, né? Terminou a celebração, né? Terminou ali a celebração, e eu, incomodado com aquela coisa, fui lá falar com o sacerdote que estava fazendo a celebração, né? Fui contar para ele o que tinha acontecido, né? Chamei no canto, era um senhor bem velhinho mesmo, né? Com um sotaque carregadíssimo. Eu fui falar pra ele, falei, olha, padre, eu tava aqui, né, aconteceu isso, né, entrei aqui pra assistir a tua missa, de repente eu me envergonhei, mudei de lugar e fui lá pro fundo da capela para que ninguém me visse passar, né, para que ninguém me visse passar. E ele olhou para mim com muita tranquilidade e contou uma história, né, contou uma história, falou, meu filho, não sei se você sabe, você notou meu sotaque, né, meu sotaque não é do Brasil, né, eu não sou brasileiro, eu sou polonês. E eu fui amigo, né? Eu fui da mesma geração do Papa João Paulo II. Eu entrei no seminário lá para virar padre junto com ele, né? No mesmo momento que estava estourando ali a guerra, né? A Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. E naquele momento, né? Naquele momento histórico, realmente a gente tinha motivo para ter medo. Por quê? Porque eles pegavam os seminaristas, pegavam as pessoas que tinham religião, pegavam as pessoas que tinham fé e fuzilavam, né? E matavam, e encarceravam. Né? Ali havia motivo para ter medo, e no entanto, as pessoas continuavam tendo religião, continuavam se apresentando, né? Continuavam praticando, né? O seu conjunto de crenças. Né? Ali havia motivo para ter medo. Ele me contou uma história que até é uma história que está documentada em algum lugar, né? Uma história de que ele presenciou isso, né? Que uma vez a tropa nazista pegou uma série foi na invasão comunista, na verdade. A tropa pegou uma série de pessoas, tinha um monte de gente passando, tinha né, uns 8 homens, né, passando, e a tropa olhou, né, a tropa de invasores olhou e falou assim, isso aí deve ser católico, isso aí deve ser o padre seminarista. E
pegou os caras, pegou esses 8 homens, colocou esses 8 homens contra a parede e mandou eles levantarem, né, a parte de baixo da calça para que vissem os seus joelhos, né? Então, sabe-se, né, que a pessoa que tem muita prática religiosa ajoelha bastante, alguns, né, os católicos ajoelham e ficam com calo, né? Fica com calo no joelho, né? Fica com calo no joelho. E dos 7, né, dos 8, 7 tinham calos no joelho. E esses 7 que tinham calo no joelho foram fuzilados sumariamente. E esse que não tinha calo no joelho foi libertado, né? Foi libertado. E esse né, depois conta a história que se envergonhou muito, 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 porque não estava praticando a religião. Os 7 que morreram eram estudantes ainda, eram seminaristas. Esse era o único padre da história que não estava rezando, né? E foi uma conversão para ele, né? Aí ele passou, né, a levar a sério a religião, etc, etc. Mas a história que esse sacerdote estava me contando era a história de que, olha, que você não tem motivo para ter medo, né? Você está tendo medo de quê? Porra? Por que você está se escondendo? Né? Por que você está se escondendo ali no fundo da capela? Por que você está com medo de quê? Você está com medo do quê? De um olhar que vão dar para você? Você está com medo de um comentário que vão fazer de você? Né? Isso me deu material para até hoje, né? Material para muitos anos. Né? Sempre quando eu penso em medo, né? Sempre quando eu penso nesses amedrontamentos que as pessoas têm, a primeira coisa que me vem na cabeça é medo de quê? Medo de quê? Né? Medo de um olhar atravessado do teu parente, né? Medo de que vão falar mal de você pelas costas no corredor, né? Medo de que não te achem mais lindo, gostoso, tal, 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 né? Medo de que você tá? A maior parte dos medos que a gente tem na nossa cabeça são fantasias do nosso egoísmo, são fantasias da nossa autorreferência, são medos absolutamente sem substância. Poucos medos que a gente tem na vida têm razão de ser, E mesmo esses medos que têm razão de ser, se a gente comparar, né, o medo com a nossa crença, né, com a nossa crença que deve ser alimentada, a gente vê que não tem pé de igualdade. Quer dizer, você olha só, mesmo que vão falar, né, mesmo que falem mal de mim, né, porque eu fui ali no meio da tarde, que eu não tinha compromisso, eu fui no meio da tarde assistir uma missa, mesmo que vão falar mal de mim, o que é falar mal de mim perto da crença, né, perto do meu conjunto de crenças, perto daquilo que eu de fato acredito, perto daquilo que eu de fato quero ser, né? Bem, que medos são esses que a gente tem, né? Que medos são esses que a gente tem? Ora, medo de crítica. Medo de crítica? Meu filho, aprenda uma coisa. Tá todo mundo te criticando. Tá todo mundo te criticando. Né? Se tá todo mundo falando bem de você, você tá fazendo alguma coisa muito errada. Você não tem personalidade. Você não acredita em nada. Né? Você não tem. Né? Você tá ali pra bajular os outros, pra ficar bem só na fita. Né? Se todo mundo fala bem de você, vou te dizer uma coisa com toda certeza do mundo. Se todo mundo fala bem de você, você está largando uma parte importante da tua personalidade pelo caminho. Você não está construindo uma personalidade verdadeira, tá? Você está agindo, você está jogando só para a plateia. E essa conta vai chegar em algum momento. Sabe quando é que essa conta vai chegar? Quando você olhar para trás e falar o seguinte: caramba, quem eu fui? Quem fez isso tudo? Né? Quem fez isso tudo? Quem pensou essas coisas? Quem amou de verdade? Quem no meu lugar veio agindo ao longo desses anos? É isso que vai acontecer. Então, olha só, medo de crítica, né? Medo de crítica é um dos medos mais idiotas que devem ter. Por quê? Porque a crítica, nesse sentido, ela faz parte da estrutura do convívio humano. Se você estiver construindo mesmo a tua personalidade, se você de fato estiver servindo, se de fato você estiver amando, sempre você vai ser alvo de crítica. Por quê? Porque as pessoas mais imaturas vão olhar para aquilo e vão pensar várias coisas de você. Ah, tá fazendo isso porque quer aparecer, tá fazendo isso porque quer dinheiro, tá fazendo isso porque, né, por N mil motivos, né? É óbvio, quem tá embaixo vai sempre te criticar, porque é imaturo. E as pessoas imaturas, elas precisam ver gente superior agindo, para que elas tenham possibilidade de ação também. Se a pessoa imatura só vê um igualzinho a ela agindo, né, ela jamais muda, ela não tem modelo. Então não tenha medo de crítica. A crítica é a estrutura da convivência humana, faz parte da estrutura da convivência humana. Por quê? Porque sempre haverá pessoas imaturas e pessoas maduras, ou pessoas querendo amadurecer. E os imaturos vão criticar os maduros. E é na base dessa articulação de convivência que os imaturos podem amadurecer um dia. Um dia o imaturo vai te criticar e a ficha vai cair. E ele vai falar assim: porra, eu estou criticando a mim mesmo. Eu estou criticando, na verdade, isso aqui não é crítica, isso aqui é autoanálise. Eu devia estar fazendo o que esse puto está fazendo. Eu devia estar fazendo o que essa mulher está fazendo. E aí ele tem chance de amadurecer. Tá? Então, estou falando para você, medo de crítica é bobagem. Você, quando tem medo de crítica, você tem medo da estrutura da convivência humana. Não tenha medo de crítica. Ao mesmo tempo, não seja um cabeça dura.
né? Medo de crítica é uma coisa, ser cabeça dura, ser teimoso é outra. Às vezes as pessoas estão te criticando não é para te inferiorizar. Às vezes quem está te criticando é a pessoa que está por cima de você, né? Ela já amadureceu, ela já passou por tudo aquilo. Então, ao mesmo tempo, né, o medo da crítica, ele é sempre uma via de mão dupla. Por um lado, você ouve. Por outro, você não precisa ser oprimido pela crítica. Esse é o ponto, né? A crítica ela vai aparecer sempre, ela faz parte da estrutura do convívio humano. Porque ou ela vem de baixo dos imaturos, ou vem de cima dos mais maduros. E você vai ter que, com o teu juízo, com a tua honestidade intelectual, você vai ter que, né, separar uma coisa da outra. Né? Então a crítica dos maduros faz com que a gente amadureça. A crítica dos imaturos faz com que a gente, né, amadureça do mesmo modo. Por quê? Porque a gente tem que ter uma consistência para ajudá-los. Para ajudá-los. É sempre assim. Então, olha só. Medo de crítica é a coisa mais idiota do mundo. Coisa mais idiota do mundo. Né? Quem tem medo, quem paralisa por medo de crítica, está paralisando diante da estrutura da convivência da vida humana. É assim que funciona. Tá? É como aquele exemplo lá. Eu falei, olha, eu vou ter medo, né? Ali em concreto, naquele dia que eu entrei na capela e me escondi lá atrás no último banco, né? De que eu tinha medo de verdade? Eu tinha medo disso, né? De crítica, né? De você falar, o Ítalo é beata, é carola, sei lá, eu não me lembro, né? O medo exato não me veio na cabeça, não veio a forma do medo exata na minha cabeça. Era uma coisa assim, sei lá, não quero me expor, não quero que fiquem falando. Meu filho, mas mesmo é o seguinte, pode ser que alguém te vendo se mova a voltar a ter fé. Pode ser que alguém te vendo de fato te critique, mas daqui a pouco amadureça. E daí? E daí? E daí? Qual que é o problema? O que acontece de verdade? O que acontece de verdade? Né? Você é expulso da faculdade? Vou perder dinheiro? E mesmo que fosse, isso que eu estou dizendo, mesmo que fosse expulso da faculdade, olha, você é expulso da faculdade por esse motivo, fala, bem, graças a Deus, né? Que faculdade bosta, né? Que te expulsou por esse motivo. E obviamente isso não ia acontecer, porque, olha, se a faculdade deixa ter missa lá dentro, é óbvio que não ia acontecer nada. Você está entendendo que é um medo absolutamente sem foco, sem forma. É um medo idiota. Né? É um medo idiota. Então, olha só, a gente tem que parar para prestar atenção nisso. A maior parte dos medos que a gente tem na vida, né? A maior parte dos medos que a gente tem na vida são medos sem forma nenhuma, são medos sem razão de ser. Isso a gente tem sempre, né, que ter na cabeça. Tem sempre que ter na cabeça. O que a gente está paralisado? Por que a gente está paralisado? Né? O que nos paralisa nessa vida? Né? Medo de que a gente tem? Né? Medo da pobreza, e por isso que a gente não empreende. É isso? É isso que está acontecendo? Então para olhar ao teu redor. É isso que acontece com as pessoas que empreendem mesmo? Ou é um medo cultivado na base do achismo? É um medo cultivado, né? Porque você não parou para investigar a questão por um único minuto, né? As pessoas adoram falar também, tem outro medo que é muito paralisante. É o medo da rejeição, né? O medo da rejeição. Isso também é uma figura de linguagem. Isso também é uma figura de linguagem, né? Isso é uma figura de linguagem. Quando você... Medo da rejeição, mas que diabo é isso? De verdade, o que é isso? Né? O que é medo de rejeição na vida real? Na vida real mesmo. Você está entendendo? Ora, todo mundo é rejeitado o tempo todo. Você está entendendo? Essa também faz parte da vida humana. A rejeição ela faz parte da vida humana, faz parte das relações humanas. As pessoas vão rejeitar a tua ideia, as pessoas vão rejeitar a tua roupa, as pessoas vão rejeitar teu corte de cabelo, as pessoas vão rejeitar teu sotaque, as pessoas vão rejeitar a tua personalidade. E daí? Você está entendendo? E daí? E daí? Por que você quer, assim, ser tão introjetado? Essa é outra coisa. Por que esse desejo maluco de ser aceito a todo instante? Né? Por que esse desejo maluco de todo mundo falar bem de você a todo minuto? Né? A todo instante? Isso não vai acontecer. Isso, perca essa esperança. Perca essa esperança. Essa esperança não é a esperança verdadeira. Ela não é a esperança da qual falam os teólogos, falam os filósofos. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Você achar que você ainda é o centro do mundo, o centro do universo. Perder a esperança, né? Perder a esperança de que você vai sempre ser aceito. Perder a esperança de que você jamais vai ser criticado. É fundamental para poder caminhar como um homem, como uma mulher neste mundo, nessa vida. Por quê? Porque isso é a estrutura das relações humanas. Você não vai ser aceito a todo instante, mas isso é uma coisa mais óbvia do mundo. É a coisa mais óbvia do mundo. Para que diabo você quer ser aceito? Você já parou para pensar nisso? Por que esse medo da rejeição? Por que ser aceito a todo momento? Por que ser aceito a todo momento? Isso é uma coisa maluca. Você não precisa... Olha, vou te falar uma coisa, pessoal. Estamos só nós dois aqui agora. Você não precisa ser aceito a todo minuto. Pra quê? Você não precisa ser aceito a todo mundo. Você pode botar a roupa que você quiser. Você pode ter corte de cabelo que você quiser. Né? Você pode fazer isso tudo. As pessoas não vão aceitar. Isso aqui vai acontecer? Nada. Nada. Não acontece nada. Nada. Não acontece nada. Você tá entendendo? Você não vai ser aceito. E pronto. As pessoas vão te rejeitar. E pronto. Você continua sendo você. Você continua sendo você. Não, então não sou eu, não. Eu fico triste. Mas você continua sendo você.
É só um movimento, é só uma sensação que está aparecendo no teu peito que vai sumir daqui a 15 minutos. Vai sumir daqui a 10 minutos. Agora, se você paralisar, você vai deixando de ter uma vida. E isso não some daqui a 10 minutos. Isso não some daqui a 15 minutos. Isso vai deixar marca. Isso vai ser a estrutura da tua vida. A estrutura da tua vida vai ser uma estrutura de negação diante da realidade. De negação da construção da tua personalidade diante da realidade. De negação da afirmação das tuas crenças diante da realidade. Essa vai se tornar a estrutura da tua vida. Ora, quando você caminha, enfrenta rejeições e aparece um negocinho ali no teu peito, eu vou te contar, meu amigo, só o que acontece no teu peito é um negocinho, nada mais está acontecendo. Fica tranquilo, isso vai passar. E se você consegue vencer esse pequeno movimentozinho de medo, né, de insatisfação, se começa a aparecer esse pequeno movimentozinho, você resiste, você atravessa esse movimentozinho, né? Você construiu você está construindo a tua personalidade. Você está integrando a realidade no centro da tua personalidade. A tua psique está agindo de modo saudável. Você não está paralisando diante da vida. Você vai poder chegar no leito de morte, olhar para trás e não ter aquele movimento mais comum dos moribundos, que é olhar para a sua vida e pensar: quem viveu isto aqui? Quem esteve aqui esse tempo todo? Né? É um sentimento de ausência monstruoso. Porque você de fato não teve presente na tua vida. Por quê? Porque você paralisou diante desses medos sem consistência. Né? Paralisar diante de um medo, né, real, no sentido de que tem uma arma apontada para a sua cabeça. E se você der um passo para frente, você morre. Ora, diante disso, você de fato pode pensar 2 vezes e falar: não vou dar um passo para frente, eu vou parar. Eu vou paralisar. Eu vou parar aqui, não vou. Aí você pode fazer isso. Né? Aí tudo bem. Agora, um medo de crítica, um medo de rejeição, um medo de as pessoas deixarem de achar que você é lindo, gostoso, né, bonitão, inteligente. Para com isso. Isso não adianta, isso não serve para nada. Isso vai tirar de você a única coisa que você pode ter nessa vida, que é você ter uma personalidade segura, madura e que sabe amar. É isso, né? Pessoas que aqui, acabei de ler aqui, eu ia falar exatamente isso agora, né? Eu acabei disso aqui. Pessoas que, por exemplo, não vão a entrevistas de emprego, né? Ou não prestam vestibular porque tem medo de não passar. Veja só que coisa terrível. A pessoa já paralisou, a pessoa tomou um atestado ali de incapacidade antes mesmo de se confrontar. Qual o problema? Né? Qual o problema de você não passar no vestibular? De você ir para uma entrevista de emprego e ser rejeitado? Mas, meu filho, é claro que você vai ser rejeitado. Você não sabe fazer a coisa direito ainda. Tem um monte de outros concorrentes ali do teu lado que são melhores que você. O mais normal é que você seja rejeitado mesmo. Esse é o mais normal. Não tenha medo, você não precisa ter medo disso. Isso é o que vai acontecer já. Você tá entendendo? Você não precisa ter medo. Isso é o que vai acontecer. Aí que outras pessoas falam: medo de morrer. É claro que as pessoas têm medo de morrer, elas não estão vivendo. Mas é claro, Márcia, que as pessoas têm medo de morrer. Elas não estão vivendo. Né? Não estão vivendo. Quem vive não tem medo de morrer. Só tem medo de morrer quem não está vivendo. Por quê? Porque a pessoa fala assim: olha, daqui a pouco vai me ser tirada a chance de estar viva. Né? Aí a pessoa tem medo de morrer. A pessoa que vive não tem medo de morrer. Né? A pessoa que vive não tem medo de morrer. A pessoa que vive, ela sabe que a estrutura da vida humana é essa mesmo. Vai morrer um dia. Né? Vai morrer o dia. Né? É simples assim. É simples assim. Você que vive, né? O que é viver? É acordar e servir a alguém. É acordar e não ficar com pena de você. É acordar e não fazer fofoca. É acordar e ser útil. Né? É acordar e pensar o seguinte: meu Deus do céu, né? Pessoas ao meu redor, né? Flores do meu jardim. Eu acordei e não sei amar ainda. E daí? Seja útil, sirva, preste para alguém. Né? A pessoa que ainda não sabe amar, ela tem que ser útil. Ela tem que ser útil. É assim que o amor vai aparecendo nesse mundo. Né? Você acorda e olha pra si e vê: puta, eu tenho um coração mesquinho pra caramba. Eu não sei amar meu marido, eu não sei amar meus filhos, eu não sei amar minha mulher, eu não sei amar meu pai, minha mãe, não sei amar. Então seja útil. Seja útil. Dobre a roupa deles. Cozinhe para eles. Compre um presente para eles. Dê um telefonema. Mande uma carinha com um olhinho de coração no WhatsApp para eles. Isso é a utilidade que você pode ter nesse mundo. Aí teu coração vai se dilatando. O medo de morrer some. O medo de morrer some. Por quê? Porque você está vivendo, você passou a viver. Isso é viver. Isso é viver. Viver não é uma poesia apenas. A gente pode acrescentar o elemento poético na vida. Mas antes do elemento poético tem um elemento de prosa. Tem uma vida ordinária que precisa ser vivida ali. Que vida é essa? É a vida do serviço, da utilidade. Os medos vão indo embora. Nesse medo último que você falou, Márcia, que é o medo da morte, ele some. Ele realmente some, porque você não vai temer
uma coisa chamada estrutura da vida humana. Na estrutura da vida humana tem um elemento chamado morte. Quando eu temo a morte, significa que eu estou temendo a vida. Por quê? Porque eu não vivo a vida. Quando você vive a vida, quando você pega a vida e você come a vida, você abocanha a vida, né? Você nada na vida humana de braçada, porque você está servindo, você está sendo útil, né? Você não está tendo pena de você mesmo, você não acha que todos devem algo a você porque você é um coitadinho, porque você ficou forte, porque você reza, porque você se enfrenta, porque você caminha, porque você serve aos demais. Quando isso tudo acontece, o medo da morte some. Por quê? Porque a morte é um elemento da estrutura da vida humana. É simples assim. Né? Quando você vive, você reconhece aquilo. Porque quando você vive, você conhece. A gente só pode amar aquilo que a gente conhece. E aí some o assunto. Some o assunto do medo da morte. E todos os outros medos, todos os outros medos vão caindo de par em par, vão caindo um a um. Um a um vai caindo atrás do outro. Vai caindo um medo atrás do outro. E você não fica mais paralisado. A paralisia some da tua vida. A paralisia some da tua vida. Você passa a agir. Você passa a agir. E aí você, né, não vai ter aquele drama que tantos enfrentam no leito da morte, que é olhar para a estrutura da própria vida, olhar para a sua própria biografia e fazer aquela pergunta, que deve ser uma pergunta terrível, que é: quem esteve vivendo aqui? Quem viveu essa vida? Porque eu não me reconheço aqui. Claro, você teve uma vida de paralisia, teve uma vida de... Você teve uma vida de abandono das próprias ações por medo da crítica, por medo da rejeição, né? Por medo disso que vai pegar todo mundo, que é o medo da morte, né? Então, pessoal, é isso. Já estouramos nosso horário aqui. Voltemos amanhã, né? No mesmo horário, no mesmo canal. Um abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.